Deixa eu fazer uma perguntinha. Vai lá, Olavão. Deixa eu fazer uma perguntinha pra você. Saudade de você, pô. Tomei um susto, pensei que era o Nando Moura, porra. Mas o negócio é o seguinte, porra. Primeiro que é Descartes, viu, burro? Descartes. Não é Descartes, não. É Descartes. Obrigado. Tem que ler, porra. Não ficar comprando paletó, porra. Eu queria saber o seguinte. Você acompanhou, eu mudei tua vida, tá certo? Deve tudo a mim. Sim. Se quiser, pode me dar a cartola depois. Aqui, ó. Ó, o negócio é o seguinte, eu queria a tua opinião sobre o que fizeram comigo, porra. Você tá falando de literatura? Qual é a importância que você dá a mim, da literatura, de colocar justamente a discussão da esquerda e da direita, visto que eu também dei muita contribuição para o cristianismo, tá certo? E também dos outros autores em questão de bibliografia. Agora, eu quero saber o seguinte. O que você considera eu, Olavo de Carvalho, como escritor para a literatura brasileira? Engraçado, porque você imitou muito bem, mas essa é uma pergunta que o Olavo não faria, porque ele sabia. E ele tem uma coisa que também, que o saber é saber sozinho, né? Isso é uma coisa que ele explicava sempre. Então tá aí um cara que ele realmente não precisava que as pessoas dissessem para ele a importância que ele tinha. As pessoas diziam, tipo, ele... Obrigado, meu filho. Ele tinha essa coisa. Mas ele sabia exatamente aonde ele se situava na história, inclusive. Ele disse que ele veio com uma missão, e a missão dele era formar uma nova geração de intelectuais. Era só isso, não era tipo mudar não era mudar o rumo da política, embora ele tenha por tabela feito isso, né? Foi uma consequência secundária do trabalho que ele fez. Alguns alunos dele terminaram em posições desse tipo. E o imaginário brasileiro começou a mudar com ele, com a discussão que ele trouxe. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E o propósito dele era isso, era formar uma nova geração de intelectuais. O projeto, ele só pensava em política daqui... Ele dizia muito isso, né? Tipo, ó, daqui a uns 80 anos, quando tiver uma gama de obras publicados por intelectuais brasileiros desse cunho conservador, de cunho católico, tipo, formados, né? Uma base, uma elite intelectual robusta. Uhum. Aí você vai poder surgir, talvez, candidatos para isso. Porque a esquerda fez isso, né? Ele olhava, o Olavo pensava de maneira dialética, né? Ele olhava para a esquerda, né? Ele viu todo o dano que eles causaram, mas ele também olhava para o método que eles utilizaram. Ele aprendeu muito com o método que eles utilizaram. Então, tipo, de certa forma, o que o Olavo tentou fazer foi uma anti-revolução gramsciana, que é criar uma elite de intelectuais, que essas pessoas influenciem pessoas a ocuparem os espaços, e que aí, aos poucos, né, você vai mudando a orientação dos meios de comunicação, da mídia, dos artistas, da política. dessas coisas. E aí, no fim, da política. Tanto que tem até um vídeo, né, Raça, que ele fala que vocês estão fazendo errado, vocês estão colocando o Bolsonaro agora, que você não tem nenhuma aresta pra segurar. Ele realmente não tinha. Exato. Só colocaram, ele fala, vocês entregaram o bicho aos leões, porque não tem nada, nenhuma base pra segurar, nem de mídia. O sistema que tá no Exato. topo, mas o sistema embaixo tá Não carcomido. tinha ninguém pra segurar. Ele falava exatamente isso. É isso. O Bolsonaro, ele foi uma coisa que o Olavo também, de certa forma, previu. Porque ele, já desde os anos 90, ele falava, tipo, o primeiro candidato, ele percebeu que o brasileiro é um povo conservador. Perfeito. Né? Eu lembro disso. Reacionário que seja, tipo, tosco que possa ser a ideia a figura do tiozão conservador brasileiro. E o brasileiro é assim, né? E eu não julgo nesse sentido. E o Olavo disse, ó, primeiro cara que for abertamente de direita, abertamente conservador, porque o Bolsonaro ele não é nem um conservador naquele sentido filosófico, sentido né? burkeano, ou não sei o que lá. Tipo, ele não é isso, ele é uma outra... Ele é até mais próximo, de certa forma, dos generais da Primeira República, da República Velha Brasileira, né? Tipo, existe muito de Floriano, de Deodoro no Bolsonaro. O que não é uma crítica também, tipo, ele vem do meio militar e é natural que isso seja assim. Mas ele se posicionou abertamente como um cara de direita, e isso, porra, as falas que ele dava a respeito de violência e tal, para o intelectual, assim, tipo, cara, mas meu Deus, que horror, né? Tempos sombrios e tal. Tipo, e ele veio e não foi sombrio porra nenhuma, né? Ele não perseguiu ninguém. Os amigos dele que foram perseguidos, né? Tipo, Alan dos Santos tá foragido, tipo, e ninguém de esquerda tá preso. Inclusive, o Lula foi solto, né?
Então, os medos que as pessoas tinham, tipo, não se concretizaram em relação a isso. Mas ele, obviamente, com esse discurso, ele adquiriu a simpatia do povo brasileiro. E ele tem... Cara, o Bolsonaro é um fenômeno, cara. Sim. Tipo, eu assisti ao vivo Flow. o podcast do Flow. Assim, e, cara, tinha momentos que eu via o entrevistador, eu dizia... vai terminar votando nele, tu tá ligado? Não, e assim, é um negócio que eu tava conversando com a... Desculpa, só te interromper. Mas principalmente o momento que ele falou sobre a questão da regulamentação da mídia, né? Porque durante a época do PT, na presidência e ocupando os cargos, você tinha essa sensação que eu comentei no Pânico uma vez, parecia que a gente tinha mais liberdade sobre o governo Lula. Porque os direitistas falavam, e era tratado tudo isso é teoria da conspiração. Esses caras são uns loucos, tipo... Descredibilizado. Ninguém tava preocupado, né, com o Olavo, ninguém tava preocupado com o Alan dos Santos, ninguém tava preocupado com a gente aqui. Só que o Bolsonaro mudou tudo isso. E quando ele veio, ele ocupou a presidência. E aí você tem todo o resto, você tem já um STF aparelhado, você já tem todo o esquema, que é o que o Zé Dirceu dizia, de a diferença entre ganhar a eleição e ter o poder. Aí a gente viu o poder realmente que eles têm. Entendeu? A gente tá falando uma coisa aqui, e se você fala alguma coisa que desagrade um certo ministro, tipo, você se fode. Sabemos, né? sim. Agora que eles estão voltando, eles não vão voltar... Eles estão voltando com um discurso de paz e amor. Mas eles já utilizaram o sistema que eles criaram para perseguir inimigos políticos. Então agora eles vão voltar. Não é que se o Lula voltar, a gente vai ter a mesma liberdade que a gente tinha com ele no início. Não, ele vai vir e ele vai vir para cima, porque ele já falou que vai. Ele já deixou todas as indicações de que ele vai vir para cima. Existiam discussões com esses eufemismos, democratização dos meios de comunicação. Lógico. Fiscal. É lindo como eles usam a palavra democratização. Porque democratização é igual a conselhos populares. Aí você vai para a União Soviética e você fala, tinha isso. E sabe quem eram os conselheiros dos conselhos populares? Os amigos da burocracia. Eu tava vendo uma entrevista do Fidel Castro, sabe qual era o lema dele? Justiça social. É.